Debaixo das ondas, existe um reino onde as regras da superfície não valem nada. E lá, quem manda é o Aquaman, rei dos sete mares, guerreiro imbatível, um herói que atravessa correntes furiosas como se fossem simples ruas de cidade. Mas, no meio dessa grandiosidade, existe um detalhe curioso. Quando Arthur Curry monta sua fiel criatura marinha para ir à batalha, a ficção e a natureza se encontram. Porque, acredite ou não, o cavalo marinho da vida real tem mais em comum com o Aquaman do que você imagina. E hoje, no Nerd Animal, vamos mergulhar fundo nessa conexão entre ficção e realidade, onde o seco e o molhado se misturam na imensidão do céu e mar. Nas páginas brilhantes da Era de Ouro dos quadrinhos, novembro de 1941 marcaria a chegada de um herói que dominaria os sete mares, Aquaman. Criado por Paul Norris e Mort Weisinger, ele estreou em More Fun Comics, número 73, dividindo espaço com outros aventureiros, mas deixando claro desde o início que o oceano era o seu território. Filho de Tom Curry, um faroleiro humano, e Atlana, rainha de Atlântida, Arthur Curry cresceu entre dois mundos e nunca se sentiu completamente aceito em nenhum deles. Na superfície, era visto como um estranho com poderes bizarros. No fundo do mar, como um mestiço que precisava provar seu valor. Com força sobre-humana, velocidade impressionante dentro d'água, a habilidade de suportar profundidades extremas e até se comunicar telepaticamente com criaturas marinhas, Aquaman não demorou para conquistar um lugar na Liga da Justiça, mostrando que ser o rei do mar é muito mais do que falar com peixes. Mas por trás da coroa e do tridente, existe um personagem que carrega o peso da liderança, a responsabilidade de proteger tanto Atlântida quanto a superfície. E que, mesmo subestimado por muitos, já provou inúmeras vezes que é um dos heróis mais perigosos e implacáveis da DC Comics. E na real, eu não quero morrer. Eu sou jovem, eu quero fazer muita coisa. Eu sinto que eu nunca vivi nem no mar e nem na terra. Fiquei sozinho a vida toda. A solidão sempre foi a maré mais constante na vida de Arthur Curry. Mesmo cercado por legiões de Atlântida ou pela grandiosidade da Liga da Justiça, Aquaman cresceu como alguém deslocado. Um homem preso entre dois mundos que nunca o abraçaram por completo. Essa dualidade moldou seu caráter, transformando-o em um líder que entende o peso do isolamento e o valor de cada vida que decide proteger. Curiosamente, no vasto reino marinho que ele comanda, existe uma criatura que carrega um simbolismo semelhante. O cavalo marinho. Pequeno, aparentemente frágil, mas surpreendentemente resistente. Assim como Arthur, ele não segue as regras comuns do oceano. É o macho quem carrega e protege a cria, invertendo papéis e mostrando que cuidar é tão poderoso quanto lutar. Talvez seja por isso que o Aquaman se identifique tanto com essa metáfora silenciosa. Ambos são guardiões improváveis, que desafiam expectativas e permanecem firmes contra as correntes, mesmo quando o mundo os subestima. Mas não se engane, a solidão de Aquaman nunca foi sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, foi na ausência de apoio que ele aprendeu a nadar contra as correntes mais impiedosas. Enquanto heróis voam pelos céus ou correm pelas ruas, Arthur luta em um campo invisível para a maioria das pessoas, as profundezas. Um reino onde a pressão é esmagadora, a escuridão é absoluta e cada movimento exige estratégia. E é justamente aí que o paralelo com o cavalo marinho se torna ainda mais fascinante. Ambos são mestres da sobrevivência silenciosa. Aquaman
Da mesma forma, não precisa se provar a cada instante. Ele espera o momento certo para agir. E quando o faz, a força de um rei e a fúria do oceano caem sobre seus inimigos como uma onda imparável. Então, imagine-se no lugar dele, comandar um reino que a maioria nunca verá, enfrentar monstros que a superfície nem sabe que existem e ainda carregar o peso de ser o elo frágil entre terra e mar. Esse é o Aquaman. E assim como o cavalo marinho, ele prova que tamanho, rótulos e expectativas não definem poder. Mas existe algo ainda mais marcante: o senso de herança. Aquaman não luta apenas por si, mas pelo que deixará para o futuro. Nos quadrinhos, a relação com seu filho, Arthur Curry Jr., é um dos momentos mais intensos e trágicos de sua vida. Não é apenas a responsabilidade de proteger um herdeiro. É o peso de saber que o oceano, com toda a sua beleza e brutalidade, será também o lar e o campo de batalha dessa próxima geração. E aqui, o paralelo com o cavalo marinho é inevitável. Diferente da maioria das criaturas, é o macho quem carrega e protege os filhotes até o nascimento. Uma inversão de papéis que exige cuidado, paciência e um comprometimento inabalável. Da mesma forma, Aquaman representa essa força silenciosa, a do protetor que carrega nos ombros não só o próprio destino, mas o de todo um povo e de sua família. No fundo, tanto ele quanto o cavalo marinho mostram que ser um rei não significa estar acima de todos, mas estar à frente quando o perigo surge, disposto a suportar as marés mais violentas para que os seus possam nadar em águas mais calmas. E como se fosse um reflexo natural, Aquaman e o cavalo marinho nos oferecem uma lição. No oceano, o macho é o guardião da próxima geração, carregando os filhotes até o momento certo do nascimento. É um ato silencioso, quase invisível, mas de uma importância vital. Essa inversão de papéis traz à tona uma verdade que também molda Aquaman. Liderança não é apenas força, é cuidado. O rei de Atlântida sabe que seu trono não é apenas um símbolo de poder, mas um voto de proteção. Ser líder, ser pai, ser herói, tudo se mistura num mar onde não há margem para o ego, apenas para o compromisso. No fundo, tanto Aquaman quanto o cavalo marinho mostram que o verdadeiro poder não está no tamanho das armas ou na imponência do título, mas na disposição de suportar as correntes mais violentas para que os outros possam viver em paz. E é aí que a lenda se firma. Imagine um homem que carrega nos ombros o peso de dois mundos, navegando entre a diplomacia e a guerra, entre a luz da superfície e as sombras abissais. Cada decisão que Aquaman toma não é apenas um ato político, é uma onda que ecoa por séculos, moldando o destino de Atlântida e da própria humanidade. Nos momentos mais sombrios, quando as marés da guerra ameaçam engolir tudo, ele lembra por quem luta. Não é pela glória, não é pelo trono, é pelo legado. É pelo filho que herdará não apenas o título, mas o dever. É pela criança que, um dia, olhará para o oceano e verá nele não um campo de batalha, mas um lar seguro. Assim como o cavalo marinho protege sua prole contra as correntes implacáveis, Aquaman se ergue como uma muralha contra forças que o mundo nem sabe que existem. Ele não é apenas o rei de Atlântida. É o guardião silencioso das profundezas, o herdeiro de um juramento que atravessa gerações. E quando o oceano ruge, quando as águas se revoltam e o mundo parece à beira do colapso, é o som do tridente cortando as ondas que anuncia que o rei voltou. Não para conquistar, mas para proteger. Porque no fim das contas, o maior poder de Aquaman não é comandar o mar, é garantir que ele continue existindo para aqueles que virão depois.
E é nesse instinto de proteger o futuro que ele encontra sua força mais profunda. O filho que carrega nos braços não é apenas herdeiro de um trono submerso. É a prova viva de que mesmo os reis mais solitários lutam por algo maior que si mesmos. Para Aquaman, cada batalha vencida, cada monstro derrotado, é uma promessa silenciosa de que o oceano, com toda a sua fúria e beleza, será legado e lar. E assim como o cavalo marinho guarda e cuida de sua prole, Arthur Curry guarda o amanhã nas mãos, pronto para desafiar qualquer tempestade que ouse ameaçá-lo.